Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do blog AutoCAD para construção de edifícios que você encontra no link www.aulascad.com. Hoje eu vou mostrar para vocês como configurar a aba do Paper Space com folhas padrão ABNT. Por que surgiu essa aula? Eu recebi duas perguntas e dois comentários aqui no blog AutoCAD para construção de edifícios, uma foi da Amália, que ela faz justamente a pergunta tema aqui da nossa aula, como configurar a aba do Paper Space com folha BNT. E o Márcio Dourado, ele quer saber se em cima do arquivo padrão, qual é o arquivo padrão? O arquivo padrão que eu passei para vocês lá no módulo básico intermediário. Ele quer saber se ele pode criar um template para cada prancha, ou se isso não será necessário. Depende da forma como você trabalha, você pode criar ou não. Então, aqui entra na pergunta da malha. Se você vai criar um template para cada prancha, como que você vai fazer isso? Como que você vai configurar? Como que você vai personalizar o seu arquivo padrão? Então, para vocês acompanharem melhor essa videoaula, eu sugiro que vocês baixem o arquivo padrão, que eu já falei para vocês. Aqui no blog aulascad.com, vocês procurem por Dicas CAD. Para encontrar essa aula, você vai entrar aqui em Dicas CAD e você encontrará. O que eu sugiro para vocês? Que vocês entrem no site Construir, clicando nesse link, ele vai direcionar exatamente. Aqui em AutoCAD, em Arquivos Aula CAD, nós vamos entrar nessa parte aqui, onde você pode baixar todos os arquivos que eu cito nas nossas aulas. É esse arquivo aqui. Quem está acostumado com blog, que acompanha, esse arquivo aqui todo mundo já conhece. Então, você vai baixar esse arquivo. E tem um outro arquivo também para nós compararmos, que eu acho bacana. Tem um arquiteto aí chamado Marcos Bandeira, e o site dele é simplesmente o máximo, é muito bom mesmo. Um outro lado, ele é mais artista. Eu sou uma arquiteta técnica e esse cara aqui, ele é um artista, viu? Ele desenha muito, ele dá muitas dicas, os desenhos dele são maravilhosos. E ele também tem um padrão que ele disponibilizou para download, que você vai clicar aqui, entrando em marcosbandeira.com, você entra aqui em download, e aqui você vai baixar, aqui ó, para AutoCAD, você vai baixar aqui, arquivo base DWG. Baixa esse arquivo e acompanha essa aula. Para um pouquinho, baixa os dois arquivos e vamos então acompanhar a aula. Vamos ver então quais são as diferenças entre o arquivo base dele e o meu arquivo padrão, porque cada arquiteto trabalha de uma forma e você pode encontrar a sua melhor forma de trabalhar, tudo bem? Então, vamos lá. Estou aqui em AutoCAD. Este daqui é o meu arquivo padrão. Você pode ver que eu organizei no Model. Já cada retângulo desse tem todos os itens para o nosso desenho. Indicação de vista, indicação de corte, indicação de níveis, a cota já configurada, em todas as escalas. E aqui no Model não, e aqui no Paper Space, que eu chamei de folhas ABNT, que é lá o nosso layout, eu configurei todas as folhas. Se você estiver usando o AutoCAD 2013, como eu estou aqui no Model Space, ele está ficando com essa tela branca. Então, vamos mudar, deixar para aquela telinha cinza, porque eu mesmo não estou enxergando nada. Tentar voltar para aquela tela cinza. Então, o que você vai fazer? Ou digita OP mais Enter, ou clica com o botão direito do mouse e vem aqui em Options, tá ok? Aqui no botãozinho Display, olha, você vai entrar em Colors. Aqui você vai procurar por Sheet e Layout, tá ok? E aqui, nesse primeiro item, ao invés de Black, o que você vai colocar? Você vai mudar para White, você vai mudar para branco. Então, ele vai mudar essa janelinha aqui de impressão que está preta, ela vai mudar para branco e automaticamente a tela também ficará cinza, da forma como eu estou mais acostumada a trabalhar, ok? Então, vamos lá, Sheet aqui e depois aqui, White. Então, Apply, Close e Apply. E ok. Olha só, a tela já mudou, eu já consigo enxergar melhor aqui os meus desenhos, tudo bem? Então, vamos lá agora ver o arquivo do Marcos Bandeira. Antes, deixa eu apenas comentar. Em apenas um Model Space aqui, em apenas uma janela,
uma configuração do modo Space, não, do Paper Space. Em apenas uma configuração aqui, eu deixei todas as folhas. Vamos comparar agora com o arquivo do Marcos Bandeira. Olha só, arquivo base, esse é do Marcos Bandeira. Como que ele deixou o arquivo dele? No Model, que é onde nós desenhamos, não tem nada. Mas ele criou aqui várias abinhas para o Paper Space. Por exemplo, aqui ele separou a prancha 0, olha só, a prancha 0, a prancha 1, a prancha 2, prancha 3. E aqui ele deixa as legendas. Só que pode ver que está com uma nota aqui, olha, estas legendas devem ser usadas em Model Space. Então, você vai copiar e vai jogar aqui para o Model Space na hora de usar. Mas por que ele já não deixou lá no Model Space? Não sei, é o padrão, é o modo como ele trabalha. Mas pode ver que o raciocínio, a linha de raciocínio, é mais ou menos o mesmo que eu tenho. Em cada escala, nas escalas principais, o que ele fez? Ele deixou os tipos principais, olha só, nível, como eu já mostrei lá para vocês, olha só. Deixou nível, deixou indicação de corte, deixou a escala, só que no formato que ele utiliza. Ele já colocou até aqui o símbolo de janela e de porta, ok? Em todas as escalas. E aqui ele deixa os quadros, que são usados no desenho executivo, bem bacana também. Olha só, quadro geral de esquadria de madeira, quadro geral de esquadria de alumínio. Só que toda essa parte aqui, todos esses quadros, você tem que usar em paper. Esses quadros devem ser usados em Paper Space. Então, é a forma dele trabalhar, tá ok? Precisaria entrar em contato com ele para tirar dúvidas exatamente como ele usa, ou dar uma acompanhada aí nas aulas dele. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é exatamente essa configuração aqui. Dividir as pranchas, uma em cada aba, que é justamente o que o Márcio e a Malha estão me perguntando, como que isso daqui pode ser feito. Tá ok? É isso que nós vamos aprender. Agora, uma outra curiosidade aqui é que, olha só, observe que as folhas do Marcos Bandeira estão em centímetros. Olha só aqui, ó, 117,4. As minhas, o que é mais usual, é estar em milímetro. Olha só, na hora que eu ponho aqui um dist para distância, 1189, ok? Então, eu coloquei aqui no Paper Space as pranchas em milímetros. É o mais usual. Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro padrão de um outro local aí que nós estamos fazendo para poder usar num futuro curso aí de decoração. Então, aqui, por exemplo, tem os blocos e as folhas, por exemplo, aqui do projeto executivo, olha só, são disponibilizadas uma dentro da outra. Então, quando você quer uma, você simplesmente apaga as outras que você não quer. Ah, mas por que está assim? Porque cada um trabalha de um modo. Você trabalha, você vai organizar suas folhas do jeito que você achar melhor. Eu deixei uma do lado da outra. Esse outro padrão aqui, como é que está? Estão uma dentro da outra e a minha está uma do lado da outra, ok? Aqui também tem a prancha separada dia 3 para apresentação, aqui tem dia 2. Mas vamos ao que interessa, vamos ver aqui, por exemplo, o nosso arquivo padrão. Se eu quiser separar, como que eu vou fazer? Esse procedimento que eu estou fazendo aqui, você pode fazer no seu arquivo. Vamos supor, você já desenhou, você não quer usar aqui no modo, você não quer usar as minhas cotas, tá ok? Olha só. Você não quer usar as minhas cotas, você quer usar apenas as folhas padrão ABNT, só que você quer separado. Como que nós vamos fazer? Olha só. Aqui está folhas ABNT, você vai colocar o cursor do mouse aqui em cima e olha só, vai clicar aqui e vai colocar New Layout, ou seja, criar uma nova folha de layout. Observou? Olha, Layout 1, depois vai clicando e vai criando outros. Quantos que nós precisamos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós já temos um, que é o original folhas ABNT, layout 1, layout 2, coloca aqui, olha, novo layout e novo layout. Agora, nós temos que mudar os nomes. Então, eu vou começar pela 0, depois pela 1, a 2, a 3 e a 4. Então, continuo colocando o mouse aqui,
clico no segundo botão do mouse e agora eu vou fazer o quê? Eu vou renomear, olha, rename. Vou renomear essa daqui. Seleciono, apago. Essa daqui eu vou colocar ABNT A0. Você pode colocar aí o nome que você achar melhor, ok? Vou clicar aqui em cima do outro, olha só, cliquei. Você tem que clicar e vir em rename. Apago o que está aqui e vou colocar, desculpa, eu apertei sem querer o Enter. E vou colocar aqui ABNT A1. Eu vou na ordem. Clico na outra. Clico com o botão direito do mouse, rename. Vou fazer ABNT, o quê? A2. Clico agora em Layout 3, segundo botão do mouse, rename. A próxima, então, qual que vai ser? Vai ser a nossa ABNT A3. E, finalmente, a última, clico em cima, venho com o segundo botão do mouse, rename vai ser ABNT A4, ok? Terminando, então, de renomear todas as nossas abas aqui para cada Paper Space, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar e colar cada folha dessa na sua aba correspondente. Por exemplo, é com Ctrl X e Ctrl V. Por exemplo, eu vou selecionar o A1 e vou apertar a tecla Ctrl e o X. Pode ver que ela recortou. Venho aqui em ABNT A1 e vou clicar em cima. Estou nessa outra folha. Você pode apagar essa viewport que já veio criada, que nós não precisamos dela. O que eu vou fazer aqui agora? Lá eu dei Ctrl X, aqui eu vou dar Ctrl V. E olha que a minha folha já está aqui. Você clica, olha aqui a nossa folha A1. Volto aqui para a ABNT A0, agora eu vou fazer a mesma coisa com a folha A2. Aperto Ctrl X ou Ctrl C, se você não quiser recortar, se você quiser apenas colar. Venho aqui para a ABNT A2, vou apagar essa viewport e vou apertar o Ctrl V. E aqui já está a minha folha A2 separada. Volto para a ABNT A0, seleciono A3 e vou dar Ctrl X. E aqui em ABNT A3, eu vou colar, Ctrl V. Então, você pode observar que nós estamos deixando cada folha aí separada. Agora, a última finalmente, Ctrl X e vem aqui em ABNT, Ctrl V. Ok? Então, se você preferir deixar dessa forma o seu arquivo padrão, basta você fazer essa seleção e apagar os outros. Agora, observe apenas que, como eu falei, aqui está em milímetros. Se você resolver usar as folhas do Marcos Bandeira, tem que tomar cuidado na hora que for criar a sua viewport, na escala que você vai utilizar. Mas isso daí já é um tema também para a próxima aula. Se você for usar as folhas que eu criei, basta para saber como você vai montar as folhas, como você vai criar a viewport dentro de uma folha que está em milímetros, assiste a aula 15 do módulo básico intermediário. Lá eu ensino como usar a escala, como criar viewport, toda essa parte aí, se o seu desenho também estiver em metro. Então, a Malha e Márcio, espero ter tirado aí a dúvida de vocês. Isso que eu fiz aqui, vocês poderiam estar fazendo Ctrl V, Ctrl X e Ctrl V para outros arquivos. A Amália, por exemplo, quer levar as folhas ABNT que eu criei, ela quer levar para um arquivo particular dela. Então, é dessa forma aí. Em relação à viewport, quando você já tem criada dentro de um arquivo, não adianta você querer copiar a viewport de um arquivo para o outro, porque ela vai como um retângulo. Ela não vai aparecer o desenho, por mais que o desenho seja menos. A folha você consegue transferir de um arquivo para o outro. Viewport, não. Eu, pelo menos, nunca consegui. Se alguém souber de alguma forma, se é que existe, eu acho que não tem jeito, mas se alguém souber, pode me dar dica aí que eu vou aproveitar bastante, porque seria uma boa se nós conseguíssemos transferir viewport de um desenho para o outro. Então,
Até a próximas aí de Cascade, que nós vamos ver conforme os e-mails e postagens lá no fórum que nós estamos recebendo. Até a próxima, então.